Bom, vamos prosseguir nosso curso na próxima etapa, que é definindo a dinâmica, né, do jogo. Então vamos analisar o seguinte: esse joguinho, né, ele tem uma sequência, né, de execução. Bom, primeira coisa que vamos destacar aqui, para que eu comece a jogar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que clicar na bandeirinha, tá vendo? Não acontece nada no jogo, não acontece a pergunta ou qualquer outra coisa se eu não clicar. Então, o ponto inicial do jogo é clicar na bandeirinha. Segundo, percebam que a variável acertos, né, começa em zero, a parcela 1 sempre será x, sempre vai aparecer x aqui, porque essa informação, essa é a intenção do jogo, né, que o jogador descubra o valor, né, da variável x, né, que no caso seria a primeira parcela da minha adição. Aparece um valor qualquer para a segunda parcela e aqui a soma. Seria a soma da parcela 2 mais uma parcela 1, a parcela 1, né, que é a que o jogador vai ter que descobrir. É dada uma resposta, avalio se a resposta está correta ou não. Se está correta, eu faço alguma coisa. Se não, né, eu faço uma outra coisa. Então, à medida, né, que eu vou respondendo aqui, vocês perceberam que tem uma sequência, né, de instruções que ela é executada, né? Vamos aqui produzir um acerto, ó, no caso do acerto, né, já produz uma outra sequência, né? Então, o joguinho ele tem uma sequência, ele tem um fluxo, né, de execução, que nesse caso ele fica sempre realizando um conjunto de instruções, né, e o jogador pode ficar aqui o tempo que ele quiser. Esse joguinho só vai finalizar quando o jogador fizer o quê? Clicar aqui no pare. Agora terminou, né? Parou. É isso que nós vamos fazer, né? Então, na programação, quando a gente quer produzir, por exemplo, no caso do joguinho, eu tenho que pensar nessa sequência, né? Quando você vai propor alguma atividade na linguagem Scratch, você tem que pensar que atividade que eu vou propor, como é que ela vai se realizar, quais são os passos, né, que serão necessários para que essa atividade realize de tal forma que eu consiga atingir meu objetivo. Nesse caso aqui, né, desse exemplo, eu preciso lançar uma pergunta, eu preciso das informações, essas informações elas precisam ser alteradas a cada nova pergunta, eu preciso coletar uma resposta, eu preciso avaliar se essa resposta é informada pelo jogador, se ela é assertiva, se ele acertou ou não. No caso de acerto eu faço alguma coisa, no caso de erro eu faço outra coisa, né? E assim, né, sucessivamente, N vezes, né, até o jogador clicar aqui no pare. Tá? Então, isso nós chamamos de algoritmo. Né? Todo programador, seja ele de um programa de computador, de um joguinho, ele precisa pensar nessa sequência. No caso do joguinho, né, qual que é o roteiro, né, quais são os passos, o que eu tenho que apresentar, né, qual que é a sequência, qual que é o fluxo, né, do jogo. Então eu tenho que pensar como é que eu vou ordenar e organizar esses comandos de tal forma que ocorra esse fluxo, né? Essa sequência de passos, né? É o nome, é isso nós damos o nome de algoritmo. Bom, voltando lá à ideia do joguinho, vocês perceberam que o meu joguinho ele sempre começa quando eu clico na bandeirinha, né? Então, aqui essa vai ser a nossa primeira ação. Né? O meu jogo, quando o jogador clicar na bandeirinha, eu tenho que começar. Então, como é que eu faço isso? Aqui no agrupamento eventos, eu tenho vários eventos, né? E esses eventos, né, eles tratam de vários tipos de circunstâncias, né, que eu posso atender para realizar uma ação. No caso que vocês estão vendo, aqui o primeiro evento é quando, né, tá vendo, a bandeirinha for clicada, tá vendo? É justamente esse evento que eu tenho, mas eu tenho outros, né, que daí vocês podem ver o uso dele em outras propostas, que é o que interessa nesse momento. Então, quando ele clicar nessa bandeirinha, todos os comandos que estiverem aqui embaixo, eles serão executados. Então, eu vou encaixando os comandos aqui. Eu tenho que encaixá-los numa sequência, numa ordem, né, de tal forma que o jogo tenha um fluxo, tenha um sentido. Né? Então, por isso a gente fala que a linguagem Scratch é uma linguagem de programação visual, né, e por blocos. Né? Eu vou encaixando esses blocos de comandos aqui e
quando os comandos são executados na sequência. Então, eu começo por isso daqui, depois o próximo, e assim vai, né? E nós vamos montar uma sequência de comandos aqui que tenha sentido para essa proposta que a gente está montando. Bom, é claro que essa sequência lógica, esse algoritmo que nós vamos montar, a gente tem que pensar, tem que analisar qual é o objetivo, né? Isso aqui é um exercício que a gente tem que fazer, é como a ideia de se fazer um bolo, né? O algoritmo é sempre associado à ideia, aos passos, né, da produção de um bolo, né? Então, quando eu vou fazer um bolo, eu tenho que seguir uma sequência de passos, de etapas, né? Senão, eu não vou provavelmente, lógico que pode ter variações, né? Mas eu tenho que ter uma sequência. Eu não posso colocar um bolo, não posso assá-lo primeiro, né? Primeiro eu tenho que ter os ingredientes, fazer uma mistura, dadas as devidas proporções, né? Aí depois eu vou assar esse bolo, né? Então, se eu não executar uma sequência de passos, né, de forma adequada, eu não vou chegar ao meu resultado. O algoritmo é a mesma coisa. Então, quando você for fazer algum joguinho, é importante você pensar nessa sequência de passos, né? E todo algoritmo tem que começar por algum ponto, né? Tem que começar por algum lugar, e no nosso caso aqui, quando for clicado nessa bandeirinha verde aqui. Uma coisa que eu tenho que garantir, que toda vez que eu clico na bandeirinha, sempre o número de acertos vai ser igual a 0. Então o que nós vamos ver agora é como modificar o valor das variáveis durante o jogo, né? Que foi aquilo, né? Então eu crio as variáveis porque eu preciso às vezes armazenar uma informação, eu preciso consultar uma informação, eu preciso modificar essa informação, né? Então, nos primeiros passos que nós vamos fazer é garantir que quando ele clicar na bandeirinha, sempre o número de acertos vai ser igual a 0. E como é que a gente faz isso? Aqui no agrupamento controle, no agrupamento variáveis, eu tenho as variáveis, né, que foram aquelas que nós criamos, né, e eu tenho vários comandos que atuam sobre essas variáveis, né. E o que nós vamos usar nesse primeiro momento é esse primeiro comando aqui, ó, mude, no caso aqui, a variável, no caso acerto, para um determinado valor. Então eu vou arrastar para cá e vou adicionar aqui. Ó. Mas esse comando serve somente para variáveis, para a variável acerto? Não. Que por coincidência, a variável acerto, quando você clica aqui ó, nessa setinha, né, é que a variável acerto é a nossa primeira variável entre as variáveis que nós criamos. Mas eu posso mudar o valor da variável acerto, parcelas, né, soma, né, posso modificar o valor da variável, posso apagar, mas o caso aqui é justamente acertos, né, que eu quero modificar. Eu quero garantir que quando o jogo iniciar, o valor da variável seja justamente o valor que está sendo apresentado aqui. Mas aqui eu poderia colocar qualquer outro valor, por exemplo, ó, mude acertos para 10. Olha o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui, observe. Quando eu clicar aqui, ele vai executar os comandos que estão aqui embaixo, que no caso aqui é só um, né? Ele vai modificar o valor dessa variável para 10. Perceberam? Ele alterou. Qualquer valor que eu coloque aqui, vou mudar para 5. Quando eu clicar na bandeirinha, ele vai alterar. Então esse comando mude, ele modifica, ele substitui o valor que estava lá armazenado na memória, na variável acertos, né, ele vai modificar de acordo com o valor que você informar aqui. Mas nesse caso, né, é 0 mesmo. Né? Então o jogador começa com uma pontuação igual a 0. Então, vamos zerar. Ok? Uma outra coisa também é garantir que essa variável aqui fique aparecendo x aqui. Né? Então, essa parcela 1 é, na verdade, o que o jogador tem que descobrir. Então, ela, no primeiro momento, ela sempre vai ficar mostrando o valor x, né, que seria aqui o valor que o jogador precisa descobrir. Eu preciso garantir que quando o jogo inicie, apareça o valor x aqui. Já para dar aquela ideia, né? Olha, descubra o x, né? Qual é o valor de x, né? Nós vamos usar o mesmo comando. Então, ó, mude, eu vou arrastar aqui na sequência, só que em vez da variável acerto, eu quero modificar o valor da variável x. Que valor que eu quero que seja apresentado? Eu quero que seja apresentado justamente o valor x, vou colocar um x maiúsculo aqui. Tá vendo? Então, quando o meu jogo iniciar, ó, vou clicar aqui, ó, x. Tá vendo? Ó, mudou para x. Ok? Então, eu alterei o valor da variável.
Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Já deu quase 10 minutos, e no próximo nós vamos ver um outro comando muito interessante, né? Que vai ser muito importante para o joguinho. Até o próximo vídeo.